Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para mais uma quarta-feira, dia de glorificar o Senhor, de estudar a sua palavra, dia de aprender mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quero convidar você neste momento a estar compartilhando esse vídeo, e se você viu algum barulho estranho, não se preocupa, nós estamos gravando esse vídeo para você, para o nosso estudo, mas estamos tendo obra aqui perto da nossa casa, então se de repente ouvir algum barulho, faz parte da obra que está acontecendo aqui. Eu quero pedir a você, compartilhe esse vídeo agora, curte esse vídeo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, tá? Indica para os seus amigos, manda no WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse momento que nós estamos tendo aqui de estudo da Palavra de Deus. Hoje um estudo especial que eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito mesmo a sua vida. Eu quero convidar você neste momento a cantar comigo o hino 110, a Crer e Observar. Vamos cantar este hino agora e depois do hino a gente volta para o nosso estudo desta quarta-feira. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém, amados, que nós, como fiéis ao Senhor Jesus, possamos crer e observar tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações e ministrado às nossas vidas. Eu quero, neste momento, convidar você a acalmar o teu coração e a participar conosco desse estudo especial que é como evitar as contendas. Quem vai dar o estudo para a gente hoje é o Reverendo Knight, dando sequência a um estudo que ele tem feito na Igreja Presbiteriana Central, no livro de Tiago, né? É muito importante que você que nos acompanha aqui pelo Facebook ou pelo YouTube saiba que a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos é a nossa
Igreja Mãe, aquela que está cuidando do nosso trabalho aqui em Cruzeiro, e por isso sempre estão participando juntos, sempre é bênção. E eu tenho um recado especial para você no final desse estudo hoje, para você estar participando com a gente. Então eu quero orar com você agora e pedir que Deus nos ajude no aprendizado da sua palavra, que seja um tempo de crescimento para as nossas vidas hoje aqui juntos. Vamos estar orando neste momento? Amado e bondoso Deus, muito obrigado por esta quarta-feira, a última quarta-feira deste mês de novembro. E nós louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Eu quero pedir a Deus, Pai, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e que a Tua palavra que iremos ouvir hoje por Teu servo, Reverendo Knight, possa trabalhar nos nossos corações, desafiar a nossa vida para o aprendizado, para o crescimento daquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude e que inspire o Teu servo no estudo da Sua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir o Reverendo Knight agora. E no final, quero convidar você para participar comigo aí do encerramento, para que nós possamos estar orando e pedindo ao Senhor que nos ajude dia após dia. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso encontro de adoração ao Senhor e de estudo da Sua palavra. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de quarta-feira. Chegamos até a sua vida, a sua casa, através da Web TV Sem Fronteiras, dando sequência aos nossos estudos e reflexões junto ao livro A Epístola de Tiago. Essa epístola maravilhosa, escrita pelo servo de Deus, à igreja que estava vivendo a dispersão e passando por tribulações e enfrentando lutas, mas sustentando a fé e corrigindo o seu viver, para que na vivência dos seus dias pudesse o nome de Deus ser glorificado e a fé em Cristo Jesus ser sustentada em cada decisão, em cada escolha, em cada palavra, em cada atitude, em cada ação e reação. Tiago traz muitas exortações, muitas orientações próprias ao coração do crente, procurando levá-lo sempre no caminho da fé, no caminho da palavra, para que pudesse ter um viver que manifestasse a prática da palavra. Por isso, esse tem sido o nosso tema de reflexões, vivendo na prática da palavra, no livro de Tiago, nessa epístola preciosa que ele escreve à igreja, encorajando a igreja e exortando a igreja a viver em obediência à palavra de Deus, regra de fé e prática para nós. A verdade viva, a revelação grandiosa do Senhor aos homens, a lâmpada para os pés, a luz para os caminhos, aquela que nos testifica de Cristo, e que nos corrige dos nossos erros, dos nossos pecados, fazendo com que possamos, de fato, testemunhar bem dessa fé viva e ativa que exercemos junto aos homens, trazendo cooperação com o reino de Deus. Por isso nós louvamos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus pela sua vida, pela Web TV Sem Fronteiras, da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, porque através desse veículo precioso, nós podemos chegar até o seu coração também. Nosso texto de hoje já é o capítulo 4. Capítulo 4 da Epístola de Tiago, verso de 1 a 10. Nós vamos refletir na palavra de Deus e vamos ver como vencer as contendas. Como evitar os desentendimentos entre os homens, entre os crentes, entre os amigos, entre os vizinhos, entre os familiares. É bem certo que sempre há um desentendimento, uma desavença, um desencontro de opiniões, de ideias, de propostas. Isso aí às vezes leva a grande desentendimento entre as vidas, porque cada um tem o seu interesse, tem o seu desejo, tem o seu anseio, tem a sua vontade. E Tiago então contemplava esse desentendimento, essa desavença, esse confrontamento entre irmãos e também entre as pessoas nas ruas, nas vilas, nas praças das cidades. E em razão disso ele orienta, ele vai dizer sobre a origem da contenda e qual que é o meio, qual que é o caminho para que possamos evitá-las e viver em paz, e viver em entendimento, e viver glorificando a Deus na nossa vida, e viver como a igreja primitiva tinha o propósito de viver, viver a comunhão dos santos, viver o compartilhar da vida, o chorar com os que choram, o sorrir com os que sorriem, entendendo que nós temos tudo em comum,
e que as nossas diferenças devem ser a riqueza para o reino de Deus, e não o motivo das desavenças, dos desencontros, das contendas, dos conflitos. A riqueza da unidade na diversidade. Por isso as contendas têm que ser trabalhadas, têm que ser evitadas, têm que ser entendidas e solucionadas. E Tiago aponta um caminho, aponta uma direção para nós. Mostra como nós podemos vencê-las. Eu quero ler esse texto com você. Tiago capítulo 4, verso de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes do que pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão vos afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar entre nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que a graça de Deus possa iluminar o nosso coração, que o seu Espírito possa trazer ensino à nossa mente nessa porção da palavra de Deus que lemos e que compartilhamos neste encontro, nessa noite. Tiago capítulo 4. Ele quer primeiro que avaliemos o porquê das contendas, por que elas surgem, por que elas existem. Porque ele é aquele que destaca que há a existência de guerras, de conflitos, há a existência de contendas, de desentendimento entre o ser humano e o ser humano. E esse desentendimento acontece, segundo Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, por causa dos prazeres que militam a nossa carne. São inclinações carnais, inclinações pecaminosas, sentimentos pecaminosos, propostas pecaminosas, intenções pecaminosas, que vão no nosso coração e que nos colocam em confronto direto, em combate direto com o nosso próximo. Nós queremos possuir mais, nós queremos ter um nome maior, nós queremos demonstrar que o nosso braço tem mais força, que o nosso nome é mais poderoso, e que nós podemos alcançar maior brilho, maior destaque, melhor resultado do que aquele que está ao nosso lado. Nós queremos que ele se curve diante de nós, nós queremos que ele obedeça a nossas ordens e que a nossa vontade se estabeleça, porque quando a nossa vontade se estabelece, nós demonstramos que temos maior poder. E Tiago então fica verificando que essas coisas, essas contendas, essas lutas, essas guerras, elas existem num campo global. Reis querem subjugar outros reinos para mostrar o seu poder, a sua força. Quer escravizar os povos, para expressar de fato de que eles são senhores de servos. Guerras, exércitos numerosos, batalhas sangrentas, para alcançar mais resultados, para conquistar mais terras, para tornar o nome maior, mais célebre, para engrandecer o nome diante dos homens, para ter um nome próspero, para ser conhecido e reconhecido e temido. Então, Tiago está avaliando
os conflitos gerais, das guerras, das contendas, dos exércitos, das muitas vidas que são ceifadas, tudo por causa de quê? Cobiça do coração humano, desejo do coração humano por poder, por força, por riquezas, por fama. E por isso as guerras são constantes. Os conflitos são gigantescos. Algumas guerras são contínuas, não cessam, não terminam, não acabam. Quando uma proposta de paz vai surgindo, alguém toma uma atitude e desarma aquilo tudo. E numa ação terrorista consegue quebrar toda a caminhada na proposta de paz que existiu. Depois ele contemplava as pessoas, contemplava o convívio das pessoas e via uma disputa pessoal nos negócios, no comando da casa, no trato com as decisões, às vezes questões simples, às vezes questões mais complexas, mas sempre alguém querendo fazer prevalecer o quê? A sua vontade. Aquilo que ele acha que é certo, aquilo que ele acha que é correto, aquilo que ele acha que vai ser melhor. E às vezes as outras pessoas da casa são eliminadas nas suas posições, nas suas opiniões. As outras pessoas da igreja são eliminadas com seus projetos pela força de algum nome maior, mais forte. Devido à posição social, devido à conta bancária, devido ao histórico de poder, de controle, de domínio junto àquele núcleo social, seja a família ou a igreja, ou a cidade, ou a vila. Mas é sempre, segundo Tiago, fruto de quê? Fruto da intenção do nosso coração pecaminoso. De querer ser atendido nos nossos prazeres, nas nossas vontades. Por isso que antes ele vem falando de que é necessário pedir sabedoria a Deus, para entender o que Deus pensa, para entender como Deus vê o mundo. Porque se nós somos orientados pela sabedoria de Deus e seguimos a orientação de Deus, nós vamos evitar a contenda que criamos quando nós queremos as coisas do nosso jeito, dentro da nossa vontade, para atender a nossa inclinação carnal, os nossos prazeres. Por isso que ele fala, cobiçais, desejais ter as coisas, os campos, o poder, a cadeira, o dinheiro, mas nada tendes. As guerras são constantes, e hoje você ganha, e amanhã você perde. Matais, invejais o que os outros têm, e por isso, nada podeis obter. Viveis a lutar, viveis a fazer grandes guerras, mas não tendes nada. E aí ele vai dizer, não tendes por quê? Não tendes porque não pedes. Ele vai estar nos levando na direção de Deus, ele vai estar nos dizendo de que se eu quero ter alguma coisa, se eu quero crescer, se eu quero conduzir bem a minha casa, ou o meu trabalho, ou a minha vida profissional, se eu quero ser bem-sucedido nos meus negócios, eu tenho que me submeter ao Senhor. Eu tenho que me colocar diante de Deus e pedir a Deus. Ele está dizendo, vocês ao invés de pedir a Deus, estão querendo conquistar pelo seu braço, pela sua força, pelo seu entendimento, pela sua vontade, pelo seu poder. Mas antes deverias o quê? Deverias se colocar diante de Deus e pedir. Você não tem porque você não pede. Porque você quer se sustentar no seu próprio entendimento. E aquilo que você conquista vaza pelo meio dos dedos das suas mãos. Porque são como construções na areia. E quando surgem as adversidades, os tempos adversos, as tempestades, os ventos fortes, elas se tornam em ruínas. São construções que se tornam ruínas, que não são sustentáveis, porque não tem a fundamentação na palavra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Fazemos em razão do nosso entendimento, do nosso desejo, do nosso querer, sem antes consultar o Senhor, sem antes buscar a bênção do Senhor. E se o Senhor não guarda a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Ou se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, Tiago está chamando a atenção de que as contendas existem porque nós queremos caminhar do nosso jeito. É como no tempo dos juízes, onde cada um fazia o que era reto perante os seus olhos, e o que acontecia? Uma grande confusão, porque cada um achava e buscava aquilo que era melhor para si mesmo e para os seus.
Então ele está dizendo, por isso que vocês estão se esforçando inutilmente. Estão guerreando e não estão conquistando nada. Mas estão provocando contendas, desentendimentos, disputas, divisão. E a causa das divisões e das contendas é o vosso coração perverso, pecaminoso. É preciso se voltar para Deus. Combatemos a contenda, o desentendimento, as guerras, os conflitos, quando nos voltamos para Deus e pedimos de Deus direção. E aí está dizendo, não tendes porque não pedes. E depois ele é um pouco mais enfático, ele fala, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjares nos seus próprios prazeres, nos desejos do seu coração. Ele está dizendo o quê? Primeiro você não ora, não busca a direção de Deus. E quando você ora, mas querendo que Deus faça do seu jeito, à sua maneira, conforme o seu projeto, o seu propósito, dentro daquilo que você idealizou e como você vê as coisas. E é por isso que você, quando pede, não recebe, porque você pede para esbanjar nos seus prazeres, para atender os seus anseios carnais, seus desejos pessoais, a sua vontade própria. Podemos citar como exemplo algumas coisas. Por que você ora? Por que você pede a Deus? Por um carro, por uma casa própria? O que te faz pedir a Deus promoção no trabalho? O que te faz pedir ao Senhor que o seu comércio caminhe bem? Qual é o propósito que te leva a fazer esses pedidos a Deus, de render diante de Deus essa prece, essa oração? Normalmente é para que o mundo veja que você tem sucesso, que você foi capaz, para a sua conta bancária engordar, para a sua vida profissional demonstrar que você é alguém importante. Quem sabe para que você possa sentar nas grandes fileiras, nas grandes cadeiras e alcançar os grandes títulos que a sociedade tem. Na vida das igrejas para as quais Tiago escreve esse texto, havia muitos ricos e muitos pobres. E os ricos queriam sentar nos primeiros lugares da igreja, nos assentos melhores, mais confortáveis, de maior destaque. Diz o texto de Tiago que havia aqueles irmãozinhos simples, pobres, humildes, que sentavam aos pés, que ficavam como que por debaixo das arquibancadas, olhando, contemplando o templo, adorando a Deus, aos pés daqueles que se achavam maiores que os outros. Essas coisas que Tiago está combatendo, pessoas que vinham, oravam, buscavam, pediam a Deus, para quê? Para que o seu nome fosse célebre. Para que eles pudessem ser vistos como maiores e melhores do que outros. É esse o aspecto que Tiago está chamando a atenção. Você pede, você não recebe, porque quando você pede, você só pensa no que é bom para você. Quando você pede a Deus por um carro, é para que o vizinho olhe e ache, olha, ele agora está andando no carro do ano. A coisa lá está boa para ele. Ele está sendo bem sucedido na vida. Você quer despertar o ciúme do outro. Você quer passar para o outro que você é melhor do que ele. Então Deus olha o nosso coração, não só aquilo que a gente pede, mas a intenção do porquê que a gente pede. E quando a gente faz isso e demonstramos interesse pessoal nos nossos projetos, naquilo que é bom para nós, naquilo que vai atender os nossos anseios carnais, Deus não concede. Porque Ele sabe que a intenção do coração não é boa. É por isso que Jesus julgava os fariseus. Jesus julgava os fariseus por quê? Porque havia uma atitude errada em ir ao templo e cumprir os rituais do templo com fidelidade? Não, não há problema. É louvável a Deus vir ao templo e cumprir os rituais e fazer a sua prece e render ao Senhor honra e glória. Por que eles criticavam? Por que Jesus criticou os fariseus? Porque era ruim para o cristão dar esmola aos necessitados na praça pública? Orar na praça pública? Não. Essas coisas são boas, essas coisas são exercícios de fé, são ações de compaixão pelo próximo, a quem Deus me convida a amar.
Mas o que Jesus olha é a intenção. Ele contempla o coração dos fariseus e percebe que eles faziam isso porque eles gostavam de ser o quê? Aplaudidos. Gostavam de ser vistos como melhores do que outros. Mais zelosos, mais puros, mais santos. Mais cumpridores do dever do que outros judeus. E conhecendo a ambição do coração do fariseu, Jesus fala, são sepulcros caiados, são branquinhos por fora, a aparência é muito boa, as ações são muito louváveis, são aplaudidas, são de receber aplauso, mas a intenção é mal cheirosa, é podre. Por isso eles os chamam de raça de víboras. Então, Tiago está avaliando essas coisas. Quando você se apresenta diante de Deus e ora, e faz o seu pedido e clama pelo socorro do Senhor, você está pensando em quê? Você está pensando só no seu bem-estar? Está pensando só no bem-estar da sua casa? Está pensando em ganhar dinheiro simplesmente para a sua conta bancária engordar e o vizinho do lado ficar enciumado? Em ser bem-sucedido no seu trabalho, para que você possa pisar naquele outro que lá atrás te ofendeu de alguma maneira, e você possa agora dar o troco, pagar com a mesma moeda, ou quem sabe, com uma força maior, com uma cobrança maior. O que te faz pedir ao Senhor, orar ao Senhor, render a sua prece ao Senhor? Porque Tiago está dizendo que às vezes nós podemos pedir, mas pedir mal, por isso não recebemos. Por isso não ganhamos, por isso Deus não nos ouve, por isso Ele vira as costas para nós. Por isso Ele encolhe os seus braços para não nos abençoar. Porque Ele contempla a intenção do nosso coração. E a intenção do nosso coração é aquela que, se for realizada, vai gerar conflito, vai gerar contenda, vai gerar confusão, vai gerar guerras, vai gerar problemas, vai edificar o que não dura, vai construir o que não resiste aos tempos adversos. Então, o Senhor contempla o coração e Ele percebe o quê? Ele percebe que até no nosso pedido, o que se manifesta é o nosso desejo. O nosso desejo é a nossa vontade de ser atendido por Deus. E a nossa vontade, meramente humana, é uma vontade muito mesquinha, porque só pensa no aqui e agora. No que é bom para mim agora, no que eu preciso agora. Para resolver a minha dor. Para resolver o meu problema. Para resolver o problema da minha casa. Só pensa em mim, no que é bom para mim. E o que é bom para mim pode não ser muito bom para o meu irmão que está comigo ao templo. O que é bom para mim pode não ser muito bom para o meu cônjuge, ou para o meu filho, ou para o meu pai, ou para o meu irmão ou irmã. Porque eu estou interessado no meu conforto, em que eu me dê bem, mesmo que o outro tenha que se esforçar, tenha que ser sacrificado na sua vontade, no seu anseio, no seu desejo, no seu propósito. A minha vontade vai sacrificar a vontade de Deus. A minha vontade vai levar o nome de Deus para o descrédito. A minha vontade vai afligir o meu próximo, vai ferir o meu amigo, vai maltratar o meu inimigo, a quem Deus manda que eu ame, que eu caminhe com ele, que eu ore em favor dele. E é por isso que as contendas existem, porque eu quero que a minha vontade seja feita. E o ensino de Deus e o ensino de o querer de Deus para nós nas nossas preces é o quê? Pedir, mas confiando de que a vontade de Deus é que é a boa vontade, que é a vontade perfeita. Seja feita a tua vontade. Então, Tiago vai dando alertas ao nosso coração para que nós possamos nos dispor, abrir mão das nossas vontades, do nosso querer, tão mesquinho, tão egoísta, que só pensa no que é bom para nós, no que é bom para aqui, no que é bom para agora. E pensemos como Deus pensa, e olhemos para a vida como Deus olha, e comecemos a avaliar as situações e as circunstâncias do jeito que Deus avalia. Então ele vai dizer então que nós precisamos dispor dessa atitude pecaminosa, quebrantar o nosso coração desses sentimentos podres, dessas intenções ruins, para que Deus nos ouça, para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ampare, para que Deus nos guie no bom caminho,
para que Deus nos leve pelas veredas que Ele mesmo preparou, aplanou com as próprias mãos, para nós andarmos por ela, para que Deus nos mostre o caminho, nos mostre a saída, e não seja uma saída que a gente crie com a força do nosso braço, com a persistência da nossa intenção, da nossa vontade. Então Ele vai dizer, olha, resista às tentações, resista ao diabo, humilhe-se diante de Deus, submeta-se à vontade de Deus e resista ao diabo, porque ele vai fugir de vós. Se as nossas más intenções vêm por tentações do inimigo, nós podemos vencer as tentações, Tiago está dizendo. Nós não precisamos seguir nesse caminho de ceder à tentação do inimigo, que apresenta os caminhos prazerosos, os caminhos fáceis, os caminhos largos. E nós vamos nos submeter a Deus, mesmo que Ele nos coloque no caminho estreito, no caminho mais longo. Mas é o caminho que nos abençoa, é o caminho que Deus estende para nós. Então Ele diz, submeta-se à vontade de Deus, ao querer de Deus, e você vai ver que você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para que as vossas ações, as vossas preces, as vossas intenções não sejam conforme o propósito do príncipe da potestade do ar, do inimigo das vossas almas, daquele que quer conduzi-lo por caminhos distantes do querer, da vontade do vosso Pai Celeste. Evite e vença suas próprias intenções carnais, seus próprios sentimentos prazerosos, do seu eu, do seu ego, da sua vontade de se dar bem, da sua vontade de ter tudo do seu jeito, de ver as coisas acontecerem dentro dos seus planos, porque assim você acha que você se sacrifica menos quando tem a sua vontade atendida. Não, nós temos a vontade do Pai Celeste, que pensa a vida diferente do que a gente pensa, que olha para o bem-estar a longo prazo, no edificar da vida, no fortalecimento da caminhada, que olha para a vida de paz, de gozo, de alegria, no porvir que Ele preparou para nós, de antemão, para todos aqueles que creem, na eternidade, vivendo com o Senhor, longe do pecado, e envolvido pela graça e pela glória de Deus. E Ele vai dizer então com todas as letras, com toda clareza, sujeitai-vos, portanto, a Deus, verso 7, mas resistivos ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, o vosso coração, a vossa mente, que anda muito perto de si mesmo, das suas vontades, do seu querer, daquilo que você acha importante, da maneira que você acha que deve ser. Aproxime o seu coração do coração de Deus, aproxime a sua mente da mente de Deus, aproxime o seu querer do querer de Deus. Purifica as suas mãos das ações pecaminosas, dos propósitos pecaminosos. Limpe, purifique. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração, os sentimentos que vão dentro da sua alma, as intenções que te levam a decidir por isso ou por aquilo. Limpai o coração, preparai o coração. O salmista fala isso, o salmista Moisés, ele vai dizer isso no Salmo 90, no final do seu salmo, como uma prece ao Senhor, pedindo a Deus que possa fazer com que as suas ações, seus propósitos, sejam propósitos limpos, puros, que glorifiquem a Deus, que sirvam a boa vontade de Deus, que de fato venha a ser dentro do querer do Senhor, da vontade do Senhor, o seu viver. Quando Moisés, no Salmo 90, vai dizer, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. E Davi ainda vai dizer depois num outro salmo, vê se há em mim algum caminho mau, mas guie-me, Senhor, pelo caminho eterno. É esse quebrantamento que Tiago está dizendo que precisa existir, o quebrantamento de um coração que quer de fato ter as suas obras confirmadas pelo Senhor.
que estende para nós as mãos naquilo que fazemos e nos abençoa, porque estamos fazendo dentro da sua vontade, dentro do seu querer, em obediência à sua palavra, olhando para a vida do jeito que ele olha, tratando as pessoas do jeito que ele gostaria que nós tratássemos, tomando as decisões diante das circunstâncias como o Senhor nos instruiu para tomar, padecendo, quem sabe, as dores, abrindo mão, quem sabe, dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida e se estabeleça na história através da sua igreja, através de cada um de nós, cada um dos seus servos e servas. Limpai o vosso coração. Esse é o caminho de quebrar as contendas. Esse é o caminho de se aproximar de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus. Ele vai dizer: lamentai as vossas ações, chorai diante de Deus, derramai o vosso pranto diante do Senhor, em reconhecimento e em sinal de arrependimento, pelo caminho que andaste, pela vontade que manifestaste, pelo querer que moveu o seu coração, pelas intenções que vieram junto à sua alma, à sua mente, e que te fizeram tomar essa ou aquela decisão contra a vontade de Deus, longe dos caminhos de Deus, longe dos propósitos da fé. Porque cada vez que nos distanciamos de Deus, mais contendas, mais conflitos, mais ações inúteis, mais vitórias sem ganhos, sem lucros. Então Tiago diz: vamos reconhecer os nossos erros. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos colocar a nossa vontade submissa à vontade do Pai. Vamos aproximar o nosso coração do nosso Deus. Vamos limpar as nossas mãos da iniquidade, da perversão, do egoísmo, do desejo de ser atendido. Vamos colocar, de fato, as nossas mãos junto às mãos do Senhor. Vamos prantear, vamos chorar, vamos manifestar coração contrito. Vamos nos humilhar, diz o verso 10, na presença do Senhor, porque Ele nos recompensará com exaltação. Humilhai-vos, portanto, diante da potente mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos exaltará. Tiago está lembrando essa grande verdade proclamada também pelos apóstolos da igreja. É necessário nos prostrarmos diante de Deus, nos humilharmos, quedarmos o nosso coração, dobrarmos a nossa vontade diante da vontade do nosso Pai Celeste, para que possamos pedir e receber. Para que possamos fazer, trabalhar e sermos enriquecidos, abençoados pelo agir de Deus, que pode multiplicar os resultados do nosso trabalho e que pode tornar eficaz o esforço do nosso dia a dia em favor da família, em favor da vida, em favor da igreja, em favor do reino de Deus, em favor da cidade, da aldeia, em favor da justiça, em favor da paz. Colocando na nossa vida o propósito, o querer do Senhor, antes do nosso querer, acima do nosso querer. Importa que Ele cresça, que o Senhor Jesus cresça, que Ele se manifeste, que a vontade de Cristo se manifeste na nossa vida, e que o nosso eu, que o nosso ego, que a nossa vontade diminua. É sepultar o velho homem, é sepultar o egoísmo, o interesse de se tornar o nome célebre, de ganhar dinheiro, de alcançar resultado, de mostrar que eu sou mais forte que o outro. E deixar que a vontade de Deus, que a nova criatura, que tem por alvo a pessoa gloriosa de Cristo, possa ir crescendo, se fortalecendo na nossa vida cada dia. Quanto mais próximo o meu coração estiver do Senhor, a minha mente estiver a mente do Senhor, quanto melhor os meus olhos olharem para o mundo com o prisma, com o olhar que Deus tem para o mundo, para as situações, para as circunstâncias, para as pessoas, maior será a paz. Quanto mais eu me humilhar, eu me dobrar diante de Deus, mais o Senhor, no tempo oportuno, vai me exaltar, me ajudando, me abençoando nas minhas preces, no meu caminho, desde que seja um caminhar de obediência ao Senhor. É assim que nós evitamos as contendas, é assim que nós lutamos contra as contendas, aproximando o nosso coração de Deus,
quebrantando o nosso coração diante do egoísmo que às vezes temos, dos desejos, das vontades próprias nossas, da nossa natureza carnal, ou daquele desejo, daquela vontade do diabo que nos tenta. Quanto mais próximos de Deus, maior será a nossa paz. Quanto mais próximos de Deus, mais eficaz vai ser o nosso trabalho. Quanto mais próximo o nosso coração, o nosso olhar, for o olhar de Deus para o mundo, mais o Senhor vai nos abençoar, mais vai ser o entendimento nosso com o Senhor e nós com todos os homens. Andar dentro da vontade de Deus. A igreja era perseguida, a igreja enfrentava açoites, a igreja era combatida pelo Império Romano, a igreja vivia em conflitos, em contendas, porque o Império Romano a perseguia constantemente, mas Atos dos Apóstolos diz muitas das vezes, a igreja caminhava em paz, porque ela caminhava na vontade de Deus. Ela sabia que ela estava fazendo aquilo que Deus desejou que fosse feito. Estava tomando a escolha, a decisão de servir ao Senhor como Deus gostaria de ser servido. E a nossa vontade estava sendo sepultada. E vinha surgindo para nós uma vontade nova, uma vontade da nova vida que de Deus em Cristo Jesus nós recebemos. Você quer a paz lá na sua casa, no seu trabalho? Você quer um bom resultado para as ações e edificações da sua vida? Quede-se diante de Deus, quebrante o seu coração. Resista ao diabo. Olhe para o mundo como Deus tem olhado. Aproxime o seu coração, a sua mente do Senhor, e Ele cuidará de vós. E no tempo oportuno Ele há de exaltar aquele que se humilha, aquele que se prostra, aquele que se quebranta, aquele que reconhece que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, é a vontade que promove resultados e que promove paz. Oremos, queridos, na certeza de que temos enfrentado contendas, temos passado por tempos de tribulação. Sei que você mesmo esteja vivendo algum desentendimento com a sua casa, ou lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou com os seus vizinhos. Vamos buscar o Senhor, não vamos tentar resolver pela nossa mão, pelo nosso jeito. Vamos ver onde o Senhor nos leva, qual o caminho que Ele nos aponta. Vamos acreditar que Ele tem a melhor solução. Vamos nos humilhar diante do Senhor. E Ele, no tempo oportuno, dará a vitória para você, dará paz para a sua vida, trazer fim para esse conflito. Vai abençoar suas edificações de forma duradoura, exaltando a sua vida no momento oportuno, tempo que Ele desejar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão da Tua Palavra. Quando Tiago nos exorta, Pai, a evitarmos as contendas, descobrindo a causa que vem do nosso coração pecaminoso, do coração pecaminoso, do interesse humano, do desejo humano, da cobiça humana. Tantos conflitos por causa do desejo de fama, de dinheiro, de títulos, de ter o nome célebre, reconhecido, de ter o poder, de demonstrar força, fama. Tem misericórdia de nós. Porque assim, ó Pai, até nós esquecemos de pedir ao Senhor, de guiar os nossos passos, de abençoar os nossos atos. Ou se pedimos dentro da nossa vontade egoísta, e esquecemos, ó Pai, de nos prostrar diante do Senhor com o coração quebrantado, dizendo, tem misericórdia de nós e ajuda. Que a sua vontade seja feita, porque a sua vontade é perfeita. E as intenções do nosso coração são intenções mesquinhas, às vezes, visando o nosso bem, dentro do olhar nosso humano, o que é bom para nós, o que é bom para os nossos. Tem misericórdia de nós e nos livre desse sentimento. Possamos olhar para o mundo como o Senhor olha, olhar para as pessoas com a compaixão que o Senhor tem, no desejo de que todos sejam servos uns dos outros, de que confessem as suas faltas uns aos outros, e que de fato compartilhem da vida uns com os outros, chorando com os que choram, sorrindo, se alegrando com os que se alegram, tendo vida comum, vida partilhada, entendendo que todos aos teus olhos são iguais. Não importa o título, o país, a nacionalidade, a cor, a conta bancária. Todos são alcançados pela mesma graça,
todos são salvos, purificados pelo mesmo sangue. Possamos nos quedar diante do Senhor, quebrantar o nosso coração, resistir às tentações do inimigo, limpar as nossas almas, as nossas mãos, para que a nossa vontade se aproxime da vontade de Deus e se dobre diante do querer do nosso Senhor. Porque aí nós vamos ser exaltados por Deus, vamos ter a bênção de Deus naquilo que fazemos, naquilo que intentamos, nas lutas que temos, nos projetos que visualizamos, olhando para a vida, olhando para o mundo, olhando para as circunstâncias como Deus olha. E caminhando na obediência que Deus quer, que nos orienta na sua palavra. Porque servos bons e fiéis são fiéis no pouco e são colocados sobre o muito pela boa mão do Senhor. Aqueles que se dobram, que se humilham diante da presença de Deus, no tempo oportuno, Ele os exalta. Por isso rogamos ao Pai, quebrante o nosso coração. Livra-nos dos danos, dos males, do pecado, do egoísmo, da cobiça, do desejo de ter só por ter, ou do desejo do ter somente para mostrar que temos, para mostrar do que somos capazes. Essas coisas não interessam o Senhor. O que interessa o Senhor é termos e sermos para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, sustento do Teu reino, para a boa proclamação da fé, para o bom testemunho do amor de Deus que recebemos em Cristo Jesus, para salvar o perdido, para quebrantar o coração, para perdoar o pecado, para fazer de nós, Teus filhos, herdeiros do Teu reino. Ouve a prece dos Teus filhos que clamam porque vivem desentendimentos, vivem contendas, se enfiaram numa guerra sem fim. Ajuda-os, ó Pai, a tomar a decisão certa que promova a bênção ou abençoada da Tua mão, que traz solução para o problema, que traz paz para o coração, que traz bom resultado para as atitudes, para as ações, porque são ações submissas à Tua vontade. E o nosso passo, plane os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, ouve nos céus a nossa prece e nos abençoe. Abençoe os Teus filhos, os Teus problemas, as suas lutas, as suas aflições. Tenha do Senhor amparo e experimente da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Que a noite seja de paz, de bom descanso, que o restante de semana seja de bênçãos, ó Pai, de alegria, de bons resultados para nós, no serviço que queremos prestar também ao Teu reino, à igreja, à Tua seara. Prepara o nosso coração, as nossas mãos, as nossas mentes, para entender, para nos colocar próximos, cada vez mais próximos do Senhor. A oração que fazemos, confiados na Tua graça, que sempre nos assiste, e no nome precioso de Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, hoje e sempre. Seja o Senhor gracioso e te abençoe a sua vida, a sua casa. Obrigado por passar esse tempo conosco, por separar esse momento de comunhão preciosa com o Senhor, que Ele seja aquele que recompensa com bênçãos a sua vida. Deus abençoe, uma boa noite, uma vida feliz, em paz, com o Senhor nosso Deus. Bem amados, agradecemos ao Senhor por mais essa quarta-feira. Eu quero mais uma vez finalizar aqui meu agradecimento ao Reverendo Knight, que nos abençoou com esse estudo, que nós possamos realmente do Senhor esperar a mudança, a transformação que é necessária para nossas vidas. Eu quero neste momento convidar você a estar participando conosco no domingo às 19 horas na nossa igreja, no culto presencial, na rua Capitão Otávio Ramos, 281, onde nós vamos ter um momento especial da celebração da Santa Ceia do Senhor, da mesa do Senhor ali, compartilhando da vida que Ele nos deu naquela cruz. E também teremos a participação do presbítero Josiel, da Igreja Presbiteriana Central, trazendo a palavra, e eu tenho certeza que vai ser um momento abençoador. Também estará conosco o presbítero Beto, que é o nosso conselheiro aqui, um tempo de festa, onde iremos receber também uma família, mais uma família membro da nossa igreja. Então, se você puder, domingo às 19 horas, tá? Participe conosco, domingo dia 29 de novembro, é o último domingo desse mês de novembro. Domingo que vem, a quarta-feira que vem no estúdio, já estaremos no mês de dezembro, último mês desse 2020.
que nós temos a certeza que apesar de tudo que enfrentamos, Deus esteve conosco, abençoando e cuidando. Nós temos a confiança que nada foge ao controle do nosso Deus. Não esquece, antes de ir embora, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com seus amigos. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que houver um novo vídeo. Se você estiver vendo pelo Facebook, curta a nossa página e ponha para seguir, para que você possa estar interagindo com a página e vendo o trabalho que nós temos feito aqui em Cruzeiro, e que Deus abençoe ricamente essa parceria como servos do Senhor que têm compartilhado a palavra para tantas e tantas pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero orar mais uma vez, em especial orar pelos nossos missionários, por aqueles irmãos que se encontram enfermos. Rogamos ao Senhor que possa prover a salvação, que possa prover o cuidado e o sustento para as nossas vidas neste tempo de estudo. Eu quero convidar você na sua casa a juntar-se com a pessoa que está do seu lado para que nós possamos orar juntos neste momento. Nós temos a plena convicção de que Deus se faz presente e está nos abençoando. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, louvamos ao Senhor porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E neste momento agradecemos pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua Palavra, de crescermos a Sua Palavra e saber que o Senhor é o Deus que tem feito nova todas as coisas. Que o Senhor abençoe Teu povo, que o Senhor abençoe Tua igreja, as pessoas que estão aqui participando conosco, ó Pai. Quero pedir, ó Deus maravilhoso, Pai, que abençoe em especial a Igreja de São José dos Campos, o Pastor Night, o conselho desta igreja, que de forma muito abençoadora, Pai, tem participado conosco e nos ajudado no trabalho aqui em Cruzeiro. Abençoe os nossos parceiros, aqueles igrejas que estão colaborando financeiramente em oração pelas nossas vidas. Oramos agora também pelos nossos missionários. Pedimos ao Pai que o Senhor venha visitá-los com Teu poder, com a Tua graça. Rogamos do Senhor as mais ricas bênçãos sobre essas famílias, Pai. Pedimos também que abençoe nossos membros aqui em Cruzeiro, que nós possamos crescer, amadurecer e ser instrumento do Senhor para a nossa cidade. Quero pedir ao Pai Tua bênção especial sobre a Fran, que o Senhor possa cuidar da sua saúde, desse final de gestação, com a pequena Helena, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, Pai. Quero pedir ao Senhor que abençoe também cada irmão, cada irmã que tem colocado diante do Senhor a sua vontade, com prioridade de suas vidas. Em especial, lembramos aqui nossa querida irmã Mirtes, ó Pai, que está lutando, ó Pai, no tratamento lá em São Paulo. Que o Senhor possa cuidar e fazer a Tua vontade na vida dela, nas suas famílias, Pai. Que eles sejam supridos pelo Senhor para lutar, para poder passar por esses momentos tão difíceis, Pai, que é a enfermidade. Que o Senhor esteja com a sua serva, cumprindo a sua vontade e fazendo o seu querer, Pai. Que em nome de Jesus, tudo o que venha acontecer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe Tua serva, abençoe Teu povo, nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter um restante de semana abençoado. Não esquece, se você puder participar com a gente domingo às 19 horas na Rua Capitão Otávio Ramos 281, vai ser um prazer. Não esquece também que domingo às 9 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical, mais um tempo de aprendizado. Que Deus abençoe sua vida, um momento muito especial agora de descanso para você e sua família. Deus abençoe e até nosso próximo encontro.